Fala galerinha do canal do YouTube, tudo bem com vocês? Espero que esteja tudo bem. Mais um vídeo aqui no canal. Galera, eu queria falar com vocês sobre um cenário, não é um alarmismo, mas é um cenário que está acontecendo agora, que aconteceu, eu acredito que em 2009, 2010, que tá se desenhando a mesma coisa. O que aconteceu? Eu, como vocês sabem, mexo com caminhão, tenho transportadora, certo? Há muitos anos. E é o seguinte, quando teve o governo do PT, não é sobre política, mas vai envolver um pouco política, esse vídeo. Quando teve o governo do PT, o primeiro governo do Lula, em 2002, e depois nesses dois, no primeiro e no segundo, né, envolve ali os dois. O que aconteceu? O PT ele veio com a proposta de dar financiamento de carro em 80 meses e de caminhões. Eu falei mais ou menos um pouco sobre isso no vídeo anterior, mas agora eu quero fazer um vídeo mais completo sobre isso, e posso ser que você não tinha idade suficiente, ou quem é mais velho pode ver que tem uma certa semelhança o que está acontecendo. E aí é o seguinte, o PT veio com essa proposta de dar carro financiado em 60 meses, em 80 meses, né? E praticamente qualquer pessoa podia financiar. E aí, como eu era do ramo do caminhão, sou do ramo do caminhão, o que aconteceu? Um monte de gente que não mexia, ou que também mexia com o caminhão, o que aconteceu? O banco estava financiando o caminhão, entendeu? Em 120, em vários anos ali. Então acabou enchendo de caminhão, certo? Né? Acabou lotando. E aí em 2012, mais ou menos, eu acredito, começou a inflar a questão dos fretes. Os fretes foi lá embaixo. Por quê? Muita demanda de caminhão na rua, muita gente comprando caminhão, tendo seu caminhão, a tendência é ter poucos fretes, e os fretes que tem ficar, né, sendo disputado entre essa galera. E aí afetou muito o ramo do transporte. E o que aconteceu pós isso? Aí veio veio a recessão da Dilma, né? Veio aquela questão da Dilma depois, né? Aí entrou a Dilma e veio aquela questão de a gente entrar naquela recessão. E o que aconteceu? Essas pessoas estavam com esses caminhões ainda no quarto ano, no quinto ano para pagar, né? Com aquela montoeira de prestação, e as pessoas não conseguiram pagar, começaram a soltar esses caminhões, a repassar para quem pudesse, devolver para o banco, e o frete também ficou muito disputado, né? Porque pouco frete, muita demanda de caminhão na praça, aquela disputa, e o frete lá embaixo. As pessoas não conseguiram pagar os seus caminhões, devolveram, e ficou um monte de caminhão na praça. E até hoje a gente ainda sente o reflexo disso, que mesmo assim tem muito caminhão na praça. Por quê, galera? Quem tinha caminhão realmente era aquele cara que entendia, que gostava do caminhão, que sabia fazer os seus cálculos. Infelizmente veio os aventureiros. Eu não posso dizer os aventureiros, gente, quando tem vamos dizer assim, abrindo parênteses, quando tem uma oportunidade, todo mundo vai querer fazer. É como a paleta mexicana, lembra? Surgiu a paleta mexicana, quem tinha um pouco de dinheiro ali, tal, tudo, algum benzinho para vender, o que fez? Foram abrir paleta mexicana, e aí a gente viu o que aconteceu. E com os caminhões foi a mesma coisa. Uma galerinha que tinha um pouco de dinheiro, que tinha um carro para vender, para pegar esse dinheiro e dar de entrada no caminhão, comprou seu caminhão, beleza? E o que isso tem a ver com agora, com o cenário de agora? O que está acontecendo de novo? O governo, mais uma vez, entendeu, está fazendo, né, o que ele acha que tem que ser feito. Eu não estou aqui para falar de política, mas eu quero só mostrar para você o cenário. Agora você está vendo que ele está dando
oportunidade para quem é Uber financiar o seu carro com pouco entrada, você entendeu? Com um discurso de tipo assim, compra seu carro ali zero para você trabalhar no Uber. Na minha concepção e na minha visão geral, que eu acho que vai acontecer a mesma coisa que aconteceu na época dos caminhões, certo? E também entrou um pouco dos carros, mas vamos falar pontualmente dos caminhões. Ele deu crédito para um monte de gente, as pessoas se aventuraram nos caminhões e não conseguiram pagar. No final teve ainda uma recessão do mesmo governo, vamos dizer assim, né? Com pessoas diferentes, mas o mesmo partido. E essas pessoas acabaram despejando esses caminhões, voltando para o banco, certo? Quem teve a cabeça, a oportunidade de crescer ali, beleza, se deu muito bem, mas a maioria não conseguiu pagar o seu caminhão e perderam muito dinheiro. Eu tive um caso que eu vou contar para vocês comigo mesmo, no sentido assim de ter comprado uns caminhões nesse sentido, de repassar a dívida. Mas vamos lá, voltando agora. O que está acontecendo? Um monte de gente está financiando o seu carro, que às vezes tem seu carrinho ali que está no Uber normal, paga o seu carro, certo? Seu carro tá quitadinho, querendo trocar por um carro mais novo. Beleza, porque o governo tá dando essa oportunidade. Eu acho ok. Só que será que não vai acontecer a mesma coisa que aconteceu nesses dois primeiros governos? De ter muita gente financiando seus carros, comprando, colocando muito carro na rua para essa finalidade de trabalhar no Uber, e vai acabar inflando muitos carros na rua, certo? E aí possa ser que essas pessoas comecem a ficar disputando muito os clientes e começa a cair a demanda do valor do Uber. Será que não pode acontecer a mesma coisa? E no longo de você ter financiado esse carro em 48, 60 vezes e você ter pagado ali 30 prestações e você não ter condições mais de pagar e devolver, além de você perder o bem, perder esse valor que você já está pagando, muitas das vezes essas pessoas, elas deram o seu carro quitado para dar de entrada nesses carros zero. Então assim, eu quero fazer esse vídeo não de alarmismo, mas por experiência própria, assim no sentido de eu vi esse cenário ali entre os dois primeiros mandatos desse governo, certo? De inflar, de dar crédito para muita gente, principalmente no ramo que eu trabalho de caminhão. Um monte de gente comprou caminhão zero, entendeu? Que não tinha experiência e no meio do contrato, vamos dizer assim, né? Nos 30 meses ali, sei lá, da parcela, não conseguiu porque os fretes caiu, inchou demais e essas pessoas acabaram tendo que devolver esses caminhões para o banco ou repassar para quem tinha a expertise naquele segmento, que aconteceu comigo. Então eu queria deixar em alerta para vocês que tem o seu carro, que trabalha no Uber, que às vezes não viveu esse cenário ou não recorda. Eu tô aqui tentando recordar que às vezes eu sei, é gostoso você ter o carro zero, você entendeu? Mas faz a conta para ver se a parcela cabe no seu bolso e faz o cenário também, no sentido assim, de hoje a Uber tá dando muito bem, você tá legal, mas você tá com o seu carro quitado, a manutenção do seu carro beleza, mas ela não é tão alta quanto às vezes uma manutençãozinha que você vai ter que dar no zero, porque tem manutenção, né? Tem revisão. Outra coisa também, tem IPVA do zero, que às vezes é mais caro do seu carro que tá ali quitadinho, que você só tem o IPVA para pagar, você entendeu? Você vai inchar demais o seu caixa, porque aí você vai ter prestação, um IPVA mais caro, você entendeu? Né? Um seguro, porque você vai pegar um seguro mais caro, porque o carro seu é zero. Então assim, essas coisas que eu quero alertar vocês, que eu vi ali, entendeu? Com pessoas que compraram caminhões sem experiência, no oba-oba, acabou inchando demais, você entendeu? Os fretes foram lá embaixo e essas pessoas depois não sabiam o que iria fazer com esses caminhões. E ainda veio uma recessão do governo ainda, do mesmo governo, né? Com pessoas diferentes, mas do mesmo governo. Então, é o que eu falo para você.
reveja, coloca na ponta do lápis, conversa com seus familiares, você entendeu? Não entra num financiamento só porque o governo ele tá agora abrindo, falando que você pode, porque o juros está baixo, porque você precisa de um carro zero para fazer Uber, e aí tá todo mundo com essa mesma ideia, e aí pode inchar demais, entendeu? A categoria, e você começar a ver que não fecha mais a conta, você não consegue mais pagar a prestação, porque a prestação ficou alta demais, veio o seguro, entendeu? O seguro ficou alto, você entendeu? E você tinha ali tudo quitadinho e tava sossegado. Então é um vídeo para que eu quero que vocês reflitam e faça uma reflexão ali desse passado, né? Que aconteceu em relação aos caminhões e que não possa ser que venha acontecer com vocês agora, né? Com essa questão de colocar muito carro na rua zero para finalidade de trabalhar no Uber e o Uber pagar as prestações e bancar você. E aí pode inchar demais o mercado e não ter trabalho suficiente para todo mundo, né? Você ficar disputando os mesmos clientes e o Uber falar assim, ué, peraí, cara, tem muito carro na rua, muito carro, entendeu? Então o que que eu vou fazer? Pouco cliente, vou abaixar aqui a demanda, porque é o Uber que determina, você não é dona da plataforma, você não tem como determinar o quanto você vai cobrar, você tem um intermediário que é o Uber e você depende dele, você entendeu? E por você depender, ele pode chegar e fazer um cenário lá e falar assim, ó, tem muito carro aqui, pouco cliente, vamos fazer o seguinte, vamos derrubar o preço. E aí vocês vão olhar e falar assim, ah, não sei o que, aí vocês vão reclamar, mas vai ser tarde demais e vocês têm uma bomba na mão que é prestação, seguro e PVA, né, para você bancar. Beleza? Espero que esse vídeo te ajude de alguma forma, reflita e que você pense realmente com seus familiares, faz conta, conversa, faz um cenário, se der errado, se não der certo no Uber, quais outras opções eu posso colocar esse carro para ganhar dinheiro, para bancar. Beleza? Não fica só pensando em uma única opção, que é o Uber, que se der errado, possa ser que você perdeu a entrada, que foi o seu carro quitado, e ainda vai ter que devolver o bem e vai acabar ficando sem nada, né? Beleza, galera? Até a próxima. Valeu!